Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um assunto que gera muitas dúvidas na área da nutrição, que é o glúten. Será que ele é realmente um vilão ou será que não tem nenhum problema a gente consumir alguns alimentos que contenham glúten na composição? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, se você ficar aqui comigo nesse vídeo. Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você. Vá em busca dos teus maiores sonhos, dê o seu melhor todos os dias, reclame menos e haja mais. Não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e preparador físico e há mais de 15 anos eu ajudo pessoas a conseguirem cuidar melhor da saúde através da prática de algumas estratégias simples, fáceis e totalmente possíveis de serem realizadas por qualquer pessoa, inclusive por você. E eu explico todas essas estratégias no programa Emagrecimento Descomplicado, que é um método de emagrecimento com o passo a passo completo para quem quer emagrecer sem sofrimento e de maneira definitiva, e também no programa Fortalecendo a Imunidade, que é um curso 100% online voltado para quem quer prevenir ou então tratar alguma doença ou desconforto através da alimentação. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas algumas vezes durante o ano eu abro vaga para esses dois programas, para você conferir se tem alguma turma aberta e saber todas as informações sobre o conteúdo de cada um dos programas e como que você faz para tentar disputar uma das vagas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link das páginas com todas as informações e também com vários depoimentos de alguns alunos e pacientes que já seguiram as orientações que eu ensino dentro desses dois programas. E se você gostou do assunto desse vídeo, já aproveita e deixa o teu like para que eu possa saber que esse tipo de conteúdo é interessante para você e para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para mais pessoas que também querem cuidar melhor da saúde e podem se beneficiar muito com essas informações. Assim eu te ajudo, você me ajuda e juntos nós ajudamos outras pessoas. Combinado? Por último, mas não menos importante, caso você ainda não seja um inscrito ou uma inscrita aqui do canal, clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para você se inscrever e também no sininho que tem do lado para você ativar as notificações e receber um aviso do YouTube sempre que eu postar um novo vídeo com informações valiosas que vão te ajudar a melhorar cada vez mais os cuidados com a tua saúde de uma maneira totalmente descomplicada. Deixou teu like? Se inscreveu no canal? Então vem comigo. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto, é muito importante que eu te explique o que é o glúten. Esse nome glúten é dado para um composto com várias proteínas que são chamadas de prolaminas e de glutaminas. Essas proteínas se juntam com o amido durante o processo de germinação das sementes, que são pertencentes aos cereais da família das gramíneas, que você conhece como trigo, cevada e centeio. Esses cereais são compostos por mais ou menos 40 até 70% de amido, 5% de gordura e aproximadamente 15% de proteínas, que são a gliadina, a glutenina, a albumina e a globulina. Essas quatro proteínas em conjunto formam o glúten. Existem alguns outros cereais, como a aveia, por exemplo, que não tem glúten na composição natural. Só que o que acontece é que, normalmente, esses alimentos são processados em fábricas ou em alguns moinhos que também processam outros cereais que têm glúten na composição. E isso faz com que a aveia, por exemplo, seja um alimento com resíduos de glúten na composição nutricional. Então quem é celíaco também tem que cuidar o consumo de aveia, porque mesmo que sejam em menores quantidades que cereais como o trigo, por exemplo, as aveias normais, digamos assim, tem um pouco de glúten na composição. Para resolver isso, quando você for comprar uma aveia, é só você escolher uma aveia que esteja escrito que ela é sem glúten. Resumindo, o glúten é um tipo de proteína que está presente em vários cereais, como trigo, cevada e centeio, e ele é responsável pela formação do que a gente chama de liga tridimensional, que dá aquele aspecto de maciez e proporciona uma textura melhor para os alimentos e massas que são feitos com farinha de trigo. Bom, agora que você entendeu o que é o glúten, uma outra informação super importante que você também precisa saber é que o trigo que é produzido hoje em dia é totalmente diferente do trigo que era produzido há 40, 50 anos atrás. Exatamente por isso que aquela história que a gente costuma escutar de mas a minha avó comia pão todo dia e nunca teve nenhum problema, ou essa tal de doença celíaca é só frescura. Não faz nenhum sentido, porque o pão que os nossos avós comiam, e até mesmo que os nossos pais comiam quando eles eram mais novos, não é o mesmo pão que a gente come atualmente. Em questões de aparência, é praticamente o mesmo pão, só que em aspectos nutricionais é um pão totalmente diferente, principalmente com relação à quantidade de glúten que está presente na composição nutricional desse pão. Só para você ter uma ideia,
As espécies de trigo que são cultivadas atualmente têm uma concentração de glúten que chega a ser até 500 vezes maior do que a concentração de glúten que era contida no trigo que era cultivado até o século passado. É muita diferença. Alguns alimentos como pão francês, churros, rosquinhas, bolos e vários outros que são feitos com farinha de trigo não iam ter a mesma consistência se eles fossem feitos com o trigo que era produzido no passado. Exatamente porque tinha muito menos glúten na composição estrutural daquele trigo. Essa modificação genética que foi feita pela indústria, através de vários cruzamentos de espécies ao longo dos últimos anos, aconteceu basicamente por dois motivos. O primeiro foi para otimizar o processo de produção e fazer com que o trigo seja mais resistente a pragas e também que ele ocupe um espaço menor nas plantações, que ele possa ser produzido em várias regiões diferentes, com solos diferentes, com climas diferentes e que ele possa ser colhido em um tempo cada vez menor. E o segundo motivo dessas modificações genéticas foi para deixar a composição do trigo com propriedades cada vez melhores para que as pessoas consigam fazer uma pizza mais fofinha, um bolo de casamento de vários andares sem que ele se esfarele todo, ou então uma massa com mais liga. Para que isso seja possível, é fundamental que esse trigo tenha uma maior concentração de glúten na composição, porque é o glúten que faz isso. Hoje em dia, o trigo que é produzido atualmente é extremamente diferente do que o trigo que era produzido antigamente. Para você ter uma ideia do tamanho de toda essa modificação, o trigo que é produzido atualmente é chamado de trigo anão. Exatamente porque ele tem um tamanho bem menor do que o trigo original, digamos assim, que era produzido no passado. Só que o que acontece é que toda essa transformação genética que o trigo acabou sofrendo e vem sofrendo ainda hoje tem um preço muito alto. E quem paga esse preço, infelizmente, é o nosso organismo. O que acontece é que a glutenina e a gliadina, que são as duas principais proteínas que formam o glúten, têm características mais inflamatórias para o nosso organismo. Quando essas duas proteínas são digeridas no nosso estômago, elas liberam pedacinhos menores, que são chamados de peptídeos. E esses peptídeos estimulam a expressão das citocinas pró-inflamatórias, que são substâncias que aumentam a resposta inflamatória no nosso organismo, principalmente no nosso intestino. Então, independente de você ser celíaco ou não, essas proteínas vão acabar causando um aumento da resposta inflamatória no organismo de qualquer pessoa que entre em contato com elas, ou seja, que consuma algum alimento que contenha glúten na composição. Algumas pessoas que são menos sensíveis vão acabar sentindo menos os sintomas e outras que têm um organismo mais sensível ao glúten vão acabar sentindo mais esses efeitos colaterais que são causados por esse aumento da resposta inflamatória. Só que quando eu falo sentir, isso não está ligado a você comer o alimento e sentir alguma dor ou desconforto na hora, mas sim de você acabar tendo algumas reações que muitas vezes você nem vai perceber ou vai associar ao glúten, como por exemplo dor de cabeça, rinite, sinusite, dores articulares, dificuldade para se concentrar, falta de energia, ansiedade, transtorno depressivo e vários outros desconfortos. Tudo isso acaba acontecendo por causa desse aumento da resposta inflamatória que é gerado pelo consumo do glúten. E é exatamente por causa disso que é muito complicado a gente, como nutricionista, recomendar o consumo de alimentos à base de farinha de trigo, porque o consumo desses alimentos vai acabar agredindo muito o organismo e vai comprometer bastante a eficiência da saúde e de todo o sistema imunológico. E um outro ponto importante que também acontece quando a gente consome o glúten está ligado a alguns polimorfismos genéticos que são relacionados ao aumento dessa reação inflamatória no organismo. Pessoas que têm algum polimorfismo com essas características têm que evitar ao máximo consumir alimentos que contêm glúten na composição. Pensa comigo, se eu tenho algum polimorfismo genético que faz com que eu tenha um aumento da resposta inflamatória no meu organismo, se eu como algum alimento com glúten, ele vai estimular ainda mais esse aumento da inflamação. E aí com isso eu vou estar colocando para dentro do meu corpo uma substância que vai prejudicar ainda mais a minha saúde. Então não faz nenhum sentido. Você não concorda? Isso acontece com pessoas que têm alguma doença autoimune, como a artrite reumatoide, por exemplo. A artrite reumatoide é uma doença com característica de aumentar a inflamação no organismo, e esse aumento da inflamação faz com que as pessoas sintam muitas dores nas articulações. Quem sofre com esse tipo de doença, se comer algum alimento com glúten, vai aumentar ainda mais a reação inflamatória no organismo. No caso da artrite especificamente, a pessoa vai começar a sentir dores ainda mais fortes do que normalmente ela já sente. Então, se você tem alguma doença autoimune, como artrite, lúpus, psoríase, ou qualquer outra doença que tenha uma característica mais inflamatória, você precisa evitar ao máximo consumir alimentos com glúten, mesmo que você não seja celíaco. É muito importante que você cuide isso, porque no caso das doenças autoimunes, o que ocorre é um desequilíbrio de algumas células que acabam gerando um aumento significativo da resposta inflamatória. E esse aumento da inflamação acaba gerando dor.
Então não faz nenhum sentido uma pessoa que tem esse tipo de doença consumir alimentos com glúten, porque esses alimentos vão ser um gatilho ainda maior para aumentar ainda mais a inflamação no organismo. Na nutrição, a gente chama isso de hipersensibilidade não celíaca. E quanto maior for a frequência do consumo de glúten, maior vai ser a reação inflamatória no organismo. Vários pacientes que eu atendo aqui no consultório, que sofrem constantemente com desconfortos como problemas intestinais, constipação, desconfortos gastrointestinais, estufamento gástrico, distensão abdominal, dor de cabeça, rinite, sinusite, fadiga ou cansaço, acabam não associando esses sintomas com o consumo do glúten. Só que assim que a gente exclui os alimentos com glúten da rotina alimentar desses pacientes, logo nas primeiras semanas, a grande maioria desses sintomas desaparece completamente. Para você ter uma ideia do tamanho desse estrago que é causado pelo glúten, é só você pesquisar por leaky gut, que significa intestino permeável. Isso basicamente é um quadro de hiperpermeabilidade da membrana intestinal. Quando uma pessoa desenvolve essa condição de leaky gut no intestino, o que acontece é que as junções das células intestinais dessas pessoas, que são chamadas de enterócitos, vão ficando cada vez mais separadas. E essa separação faz com que várias substâncias tóxicas e também vários micro-organismos que não deveriam entrar no nosso organismo, acabem penetrando essa barreira intestinal. E além desse aumento da permeabilidade da barreira intestinal, o consumo do glúten também acaba gerando um desequilíbrio da microbiota intestinal, que são as bactérias que colonizam e que habitam o nosso intestino. E isso gera um outro quadro que a gente chama de disbiose intestinal. O fato principal sobre o glúten é que ele pode ser um gatilho para aumentar significativamente a inflamação no nosso organismo. Então, se ele pode gerar um aumento da inflamação no organismo, que vai prejudicar todo o nosso sistema imunológico e vai contribuir para o desencadeamento de uma série de desconfortos, como dor de cabeça, rinite, colite, sinusite, artrite, distensão abdominal e várias outras complicações, não faz muito sentido a gente consumir alimentos que contêm glúten na composição, você não acha? A orientação que eu sempre passo para meus pacientes é de avaliar cada situação e também o resultado de saúde que eles gostariam de atingir. Por exemplo, um paciente que sofre constantemente com rinite, sinusite, dores pelo corpo ou qualquer outro sintoma que seja causado por um aumento da resposta inflamatória, eu sempre sugiro que ele exclua totalmente o glúten da rotina alimentar até que ele perceba uma melhora significativa desses sintomas. Depois que acontece essa redução ou a eliminação desses sintomas, o organismo entra em uma fase que a gente chama de remissão. Então, o impacto que o glúten vai gerar no organismo vai ser muito menor, desde que, é claro, o consumo desses alimentos com glúten seja feito com moderação e eventualmente, e não todos os dias. Isso é chamado de fenótipo tolerogênico, ou seja, o organismo consegue tolerar algumas pequenas quantidades de substâncias que não são tão saudáveis assim, como, por exemplo, o próprio glúten. E aí, com isso, você acaba tendo uma maior flexibilidade nas suas escolhas alimentares. Só que, é claro, você precisa consumir esses alimentos com bastante moderação. Por exemplo, digamos que no próximo final de semana você vai num aniversário ou de repente num casamento e aí você chega nessa festa e tem um bolo super gostoso. Você vai na festa, come um pedaço desse bolo e aí depois fica 1, 2, 3 semanas sem comer nenhum outro alimento com glúten. Se você não for celíaco, esse pedaço de bolo que você comeu não vai te trazer nenhum prejuízo para o teu organismo. Agora, se você acaba comendo frequentemente ou diariamente alimentos com glúten, com certeza, com o passar do tempo, isso vai trazer vários prejuízos para a tua saúde. Se você me perguntar, Bruno, você consome alimentos que têm glúten? Eu te diria que na minha rotina normal não. Mas de vez em quando eu como uma pizza, um hambúrguer ou algum outro alimento que tem glúten na composição. Só que isso é bem raro. Então não tem problema, porque não vai me gerar nenhuma complicação. A grande questão é você consumir esses alimentos, como eu disse, com moderação. Claro que o ideal mesmo é você evitar sempre que possível, porque o glúten realmente é uma proteína com características mais inflamatórias para o nosso organismo. As pessoas, ou até mesmo os profissionais, que falam que não tem nenhum problema de você comer pão, biscoito, pizza e vários outros alimentos que são feitos à base de farinha de trigo, ou estão te mentindo para você escutar aquilo que você gostaria de ouvir, ou com todo respeito, não estudaram. Porque hoje em dia o que mais tem são estudos científicos muito bem conduzidos que comprovam todas essas questões e também as reações fisiológicas que são desencadeadas pelo glúten dentro do nosso organismo. Então realmente só não vê ou não aceita quem não quer. Para finalizar esse vídeo e acabar de uma vez por todas com essa polêmica, glúten é inflamatório? Sim, o glúten é inflamatório. Glúten prejudica o sistema imunológico? Sim, o glúten prejudica o sistema imunológico. O glúten atrapalha o emagrecimento?
Sim, o glúten atrapalha o emagrecimento. Bom, então eu preciso eliminar completamente o glúten da minha vida? Eu te diria que se os alimentos que contêm glúten não fazem falta para você, não tem por que você consumir. Agora, se você sente muita falta, não é celíaco ou celíaca e não tem nenhuma doença autoimune ou algum sintoma que já gere naturalmente um aumento da resposta inflamatória, que vai ser ainda mais potencializado pelo consumo do glúten, não tem problema de você comer uma pizza de vez em quando, a cada 1, 2 semanas. O que não dá para você fazer, e que muita gente faz, é comer pão francês todos os dias no café da manhã, porque isso sim vai prejudicar consideravelmente a tua saúde e os teus resultados. Bom, eu espero que essas informações tenham te ajudado a entender melhor sobre o glúten e também sobre todos os impactos que ele gera no nosso organismo. Se você gostou desse conteúdo, deixe teu like e aproveita também para compartilhar esse vídeo com os teus amigos e até mesmo com os teus familiares. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o glúten, é só escrever para mim aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram e pesquisa por Bruno Mota Nutri, que você vai ter acesso diariamente a várias dicas, várias estratégias interessantes sobre alimentação, suplementação, exercício físico, saúde e emagrecimento saudável. Para você conferir todos os meus cursos e saber informações sobre consultas online, é só clicar nos links que eu vou deixar aqui embaixo da descrição. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo grande no teu coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tamo junto!